Meu nome é Fernando Berti Machado, eu nasci em 28 de maio de 1989, eu sou natural de Santa Maria, fiz a minha formação na Universidade Federal do Rio Grande, ingressei no ano de 2010, me formei no ano de 2015, sou de uma família com 3 filhos, meus pais, os nomes são Iguatemi e Giselda, eu sou o filho caçula, nasci quase 9 anos após o meu irmão do meio, e sou 11 anos mais novo do que o meu irmão mais velho, e não era talvez um filho previsto, né? Não era um planejamento naquele momento dos meus pais, mas sem dúvida acabei vindo para consolidar ainda mais a nossa união familiar. Me formei então na Universidade Federal do Rio Grande. O meu tempo de formação que mais me vem à memória é uma aproximação muito grande entre estudantes, nas turmas, diferentes turmas, jogos esportivos, com os próprios professores, que é realmente algo que eu considero muito peculiar lá, algo histórico já. E a minha escolha pela faculdade se deu pelo fato de que naquele momento eu acabava também me restringindo a algumas instituições, a algumas provas, né, ao contrário da maioria dos estudantes de medicina, que acabam fazendo provas em inúmeras instituições, até mesmo fora do nosso estado. E eu acabava prestando prova basicamente para a Universidade Federal de Santa Maria, Pelotas e Rio Grande. Acabei obtendo aprovação na Universidade Federal de Pelotas, na Universidade Federal do Rio Grande. Fui aprovado antes na Universidade Federal do Rio Grande, já estava planejando ir para lá, depois conversei com alguns médicos conhecidos e mesmo após a aprovação na UFPEL eu preferi continuar na FURC. Então é isso. O ano da minha formação foi o ano de 2015, eu ingressei na faculdade em 2010, me formei em 2015. E a escolha pela medicina, ela se deu ali em torno do 2º ano do ensino médio, pelo menos a escolha definitiva. Eu já vinha pensando nisso, pelo menos desde o fim do ensino fundamental. Tive dúvidas, né, se era realmente a profissão que eu desejava, cheguei a pensar em outras profissões, mas na medicina, o que mais me chamou a atenção, que talvez tenha sido determinante para a escolha, é o fato de que eu considerei uma profissão que une uma questão de capacitação técnica, de impactar positivamente nas pessoas, mas também uma relação muito próxima com as pessoas, né, na questão de relacionamento. Então, sem dúvida, esse foi o fator determinante pela escolha para a medicina. Ao longo da minha formação, nos anos da faculdade, eu pensei em diversas especialidades diferentes. Então, esse foi um processo mais difícil de decisão do que a escolha da profissão. Na medicina, como nós temos aí mais de 50 especialidades médicas, é muito comum gostar de pelo menos 5 ou 6 áreas, né? Então, em um certo momento eu pensei em cardiologia, em outro momento em gastroenterologia, procto, e por último, o que ficou até o fim da faculdade como realmente uma decisão era a área de oncologia, né? Inclusive, da segunda metade da faculdade para frente, toda a minha formação, participação em eventos, enfim, se dava em torno da oncologia. Lá no fim da faculdade, no 6º ano, eu comecei a ter um certo encanto pela psiquiatria. Nós tivemos novamente psiquiatria, era uma cadeira do 3º ano, mas no 6º ano nós tivemos um desdobramento da psicofarmacologia, de estágios, enfim. Com uma professora que também me cativou muito, então isso acaba nos influenciando. Mas naquele momento eu ainda tinha uma espécie de receio. E acredito, olhando hoje, com os olhos do presente, mas olhando para trás, que esse receio em parte é pelo estigma que ainda existe até mesmo dentro da academia, né, dentro das faculdades de medicina em relação à área de psiquiatria. Claro que isso tem melhorado muito, mas ainda existe uma parte dos médicos, dos professores que tem uma resistência, né, com a área de psiquiatria e que naquelas conversas informais, num período de decisão em que nós temos com colegas, com professores, muitas vezes tem uma palavra de que não, psiquiatria não, faça oncologia. Né? E eu já tinha como decisão fazer o serviço militar obrigatório após formado, então eu realizei um ano de serviço militar obrigatório na Marinha do Brasil, né, lá em Rio Grande mesmo, e eu pretendia fazer a prova para residência, se obtivesse aprovação para clínica médica, né, que era um pré-requisito para a oncologia, eu iria trancar a minha vaga, que é algo que o serviço militar possibilita, trabalhar durante um ano, não só no serviço militar, mas também realizando plantões, enfim. Então, quando eu me formei, né, eu já tinha o desejo de realizar o serviço militar obrigatório e também trabalhar, né, em outros
outros locais, até para ter uma sustentabilidade financeira, né, para a realização da residência. Quando me formei, eu obtive aprovação em clínica médica, que é o pré-requisito para oncologia, minha vaga estava garantida. Fui realizar o serviço militar, passei a trabalhar em plantões lá em Rio Grande, e ao longo do ano veio a decisão pela psiquiatria, aos 47 do segundo tempo, digamos assim, quase na véspera dos editais de prova se encerrarem. E principalmente a escolha se deu por qualidade de vida. Claro, eu sempre gostei muito de psiquiatria, eu sempre gostei muito de oncologia, mas tendo uma rotina como médico, naquele momento de altíssima carga horária, realização de plantões, era algo que me incomodava um pouco trabalhar fim de semana, dormir fora de casa 3, 4 vezes por semana. Eu fiz, naquele momento, uma comparação com o subsídio que eu tinha, né, com os elementos que eu tinha, o que poderia ser a minha vida sendo oncologista e como psiquiatra. Cheguei à conclusão que eu gostava das duas áreas, do ponto de vista técnico, talvez mais ainda da psiquiatria, mas por aquela questão do estigma acabei não fazendo prova para psiquiatria, mas cheguei à conclusão que a psiquiatria poderia me dar uma qualidade de vida maior, no sentido de horários mais regulares, de uma delimitação maior do tempo, de uma possibilidade de ter mais momentos de lazer, né, junto à minha família, relacionamentos, enfim. Então a minha escolha se deu dessa forma. A oncologia clínica, ou até mesmo oncologia cirúrgica, mas no meu caso era o meu desejo, a oncologia clínica e a psiquiatria tem uma grande associação. Eu tenho hoje inúmeros pacientes, não só em consultório privado, como no setor público, que são pacientes que estão passando por um tratamento oncológico, quimioterapia, radioterapia, ou recém-diagnosticados, e obviamente isso traz um grande impacto psiquiátrico. Naquele momento da minha escolha pela especialidade, que inicialmente foi oncologia, ela já se deu também pelos mesmos motivos da escolha pela medicina, que eu identifiquei nessas áreas um vínculo maior com os pacientes. A psiquiatria tem um vínculo muito grande, diferenciado em relação a quase todas as outras especialidades médicas, até porque são pacientes que seguem acompanhamento por um bom tempo. Então, não são pacientes que vão numa consulta cardiológica quando tem um problema ou para fazer um check-up anual. Nós acabamos formando um vínculo muito grande e, com a grande parte dos pacientes, eles acabam revelando a nós, compartilhando certas questões que às vezes não compartilharam com nenhuma outra pessoa. Então, certamente, isso cria um vínculo muito grande. Então, a minha escolha pela oncologia já tinha sido também por essa questão de vínculo, de maior proximidade, que sempre foi algo importante para mim. Eu não queria um trabalho tão acadêmico a ponto de me distanciar do atendimento clínico ou num vínculo forte com o paciente. E hoje eu tenho muitos pacientes que passam por tratamento oncológico e com certeza o tratamento psiquiátrico, o acompanhamento regular do ponto de vista psiquiátrico, psicológico é muito importante a eles. Bom, a professora que acabou gerando um interesse maior pela psiquiatria se chama Sandra Petresco. Acredito que ela ainda está em Rio Grande, faz atendimentos também em Pelotas. Não sei se ela já fez essa transição de Rio Grande para Pelotas ou está atuando nas duas cidades. Foi no 6º ano e ela trabalhou especificamente a área de psicofarmacologia, que é algo que também sempre me interessou. A questão dos medicamentos psiquiátricos sempre me pareceu mais interessante, os seus mecanismos de ação, o seu funcionamento, os critérios de escolha do que de outras áreas da medicina. E, obviamente, ela também compartilhou questões da parte clínica. Então, nesse momento, eu atuava na Marinha do Brasil, atuava fazendo 4 ou 5 plantões semanais, nas unidades de saúde ali da Prefeitura Municipal de Rio Grande, e aí veio novamente esse desejo pela psiquiatria. Acabei me inscrevendo, como eu disse, aos 47 do segundo tempo, na prova de residência do exame Henriques, e acabei optando por ficar um pouco mais próximo de casa e também algumas questões envolvendo relacionamento. A minha namorada é médica cirurgiã e ela é natural de Alegrete, retornou para a cidade, então eu escolhi realizar a residência médica na Santa Casa, lá do município de Alegrete. E aí estou lá desde então. Eu ingressei então na residência médica no ano de 2017, em 2016 realizei o serviço militar, havia me formado em dezembro de 2015, e Alegrete tem uma característica um pouco peculiar em relação à saúde mental, tem uma tradição histórica já nessa área. Alegrete foi o 2º município do Brasil a contar com CAPS, então já se iniciou muito lá atrás, Eu acredito que o primeiro município foi Bauru, em São Paulo. Então, há muitos anos, pelo menos a partir da metade da década de 80, Alegrete já tem uma atuação muito forte na área de saúde mental. É uma cidade com
menos de 100 mil habitantes, mas que conta com 3 CAPs, com 20, passando agora para 30 leitos psiquiátricos, existe SAMU mental, serviço residencial terapêutico. Então, isso já faz parte da cultura, né, da população local. A população de Alegrete não tem aquele receio que nós vemos em outras cidades, muitas vezes, até centros maiores, em relação à consulta com o psiquiatra, porque isso já faz parte do funcionamento da cidade há muito tempo, e à medida que as pessoas foram tendo seus familiares, amigos próximos, realizando acompanhamento, tratamento, seja no setor público ou privado, isso vai reduzindo o estigma, né? Então, como quase todos os médicos residentes, ao longo da minha formação, acabei realizando plantões clínicos, inclusive para complementar a renda, porque a bolsa de residência é um valor defasado, mas nunca trabalhei mais nestes plantões ou atividades complementares na residência. No primeiro ano, quase não tive oportunidade de fazer plantões e atuar na parte clínica, porque é uma carga horária mais intensiva. A partir do segundo ano, comecei a atuar mais nessas especialidades clínicas, né, no sentido assim, de plantões clínicos, plantões e unidades de pronto atendimento, cidades próximas, mas também há uma peculiaridade lá pelo fato de existir uma rede relativamente bem estruturada, claro que com as delimitações de qualquer local no sistema público, mas existe uma peculiaridade de que os próprios residentes já têm a possibilidade de atuar na área ao longo do processo de formação como algo complementar à residência. Então nós temos, por exemplo, um terceiro turno psiquiátrico que funciona diariamente, das 17 às 21 horas, e normalmente quem realiza esses atendimentos são os médicos residentes de segundo e terceiro ano. Então eu também tive a oportunidade de atuar para complementar a parte financeira na minha própria área de formação. Então isso acabou sendo bem importante porque estava aperfeiçoando a minha formação e não tinha que realizar plantões clínicos, né? Mas eu considero assim que em relação a esse pensamento médio, né, das cidades menores, Alegrete acaba se diferenciando pelo fato dessa questão histórica, né, de já ter muita tradição na saúde mental, tanto é que conta com uma residência médica, então tinha a estrutura e os pré-requisitos necessários para a realização desse programa de formação. Alegrete foi uma das primeiras cidades que implementou a reforma psiquiátrica no país. Obviamente que eu tenho severas críticas à reforma psiquiátrica, inclusive faço parte da direção também da Associação Brasileira de Psiquiatria, sou membro da Comissão de Defesa Profissional. Nós temos muitas críticas em relação a como isso se desdobrou ao longo dos anos, com redução de leito psiquiátrico, enfim. Mas é evidente, né, que a causa inicial da reforma psiquiátrica era muito nobre, no sentido de acabar com manicômios, de transformar a psiquiatria como uma área profissional da medicina como qualquer outra, né, o atendimento em saúde mental. Então, Alegrete foi uma das primeiras cidades, a primeira do Rio Grande do Sul, que implementou essa questão da reforma psiquiátrica com a instituição de CAPs, né, de Centros de Atenção Psicossocial. Então, desde o momento em que eu ingressei na faculdade, eu sempre tive um interesse pela questão representativa, mas acabava não me envolvendo. Por também existir um certo estigma, né, especialmente dentro das faculdades de medicina, por parte dos professores, de que o envolvimento em áreas representativas representaria um sacrifício da nossa formação técnica. Então, existe um pouco de desconforto em relação a isso. Ao longo da faculdade, né, eu estava no 4º ano de faculdade, quando em 2013 vivemos aí um dos piores momentos para a saúde e para a medicina do nosso país, com uma série de medidas, de ações do governo federal, como a questão de entrada de médicos estrangeiros sem revalidação de diplomas, uma abertura indiscriminada de escolas médicas, enfim. E aquele clima de extrema indignação da categoria médica também acabou impactando lá na FURG, na Universidade Federal do Rio Grande. Naquele momento, muitos colegas chegaram até mim e apelaram, disseram que eu teria o perfil e apelaram para que eu concorresse à eleição para o diretório acadêmico da medicina, lá na FURG. Eu concorri à eleição, nós fomos eleitos, né, e tivemos aí manifestações de rua em Rio Grande que foram as maiores do interior. Foi naquele momento que eu comecei a me aproximar do CIMERS, né, porque as manifestações de rua, especialmente de estudantes, do público mais jovem, médicos residentes, estavam sendo coordenadas pelo núcleo acadêmico do CIMERS. A partir disso, eu conheci, por exemplo, o Dr. Vinícius, né, que hoje é diretor de projetos especiais, e nós realizamos, assim como em Porto Alegre, essas manifestações de rua lá. A FURG tem 70 alunos por ano, então nós tínhamos ali uma possibilidade de um pouco mais de 400 alunos participarem, e alguns outros professores, temos entre 100 e 150 professores, e nós, naquele momento da maior manifestação de rua, nós tivemos 500 pessoas.
na rua. Então, quase todos os estudantes e médicos participaram. Nós finalizamos a nossa manifestação com a entrada na Câmara de Vereadores da cidade, obtivemos uma moção de apoio, que depois foi encaminhada ao Congresso Nacional, ao governo, ao próprio Simers, né? Fizemos discursos lá em relação a isso. Então, foi um momento pelo qual tenho muito carinho, muito orgulho. A partir daquele momento, me aproximei do núcleo acadêmico, pelo impacto que teve, o tamanho, essa manifestação em Rio Grande, eu fui convidado para fazer parte do núcleo acadêmico do Simers, e aí tivemos uma série de ações, como trote solidário, eventos realizados pelo núcleo acadêmico. Em paralelo a isso, eu, o Dr. Vinícius, aqui representando o Rio Grande do Sul, participamos da fundação de uma nova associação de estudantes de medicina do Brasil, a EMED Brasil, que foi também um marco muito importante. Naquele momento também começamos a atuar no CFM, no Conselho Federal de Medicina, então eu fiz parte da Comissão Médico Jovem, de Integração Médico Jovem. Hoje nós fazemos parte novamente, saímos, depois voltamos, mas isso tudo foi ali 2014, 2015. Após isso, né, sempre existe aquele comportamento habitual que a gente pensa, bom, já dei a minha contribuição, não vou participar de mais nada, né? E aí eu acabei sendo convidado. Era um momento muito efervescente, político do país, e as universidades também acompanharam isso, e fui convidado para ser candidato à coordenação geral, que é o equivalente à presidência do Diretório Central dos Estudantes. Então, todo o DCE da Universidade Federal, e foi uma eleição histórica. Nós retiramos, digamos, o mesmo grupo que estava lá há 25 anos, e fizemos também coisas bem interessantes naquele ano. Após isso, eu participei da fundação do Instituto Médicos pela Liberdade, junto com o Dr. Vinícius, Dr. Marcelo, que é presidente do Simers. Atuamos ali durante um ano e meio, e depois participamos da eleição do Simers, né, que foi no ano de 2018, né, e obtivemos a vitória, a eleição. Eu fiquei como diretor de interior do Simers durante um ano e meio, foi uma experiência muito enriquecedora, né, porque também foi escolhido pela familiaridade que tem com o interior, porque sempre morei no interior, nunca morei na região metropolitana, atuei profissionalmente, fiz minha formação no interior, e eu sempre digo isso, que a medicina e a saúde do interior é completamente diferente, sua maneira de funcionar, do que a medicina e a saúde na região metropolitana. Os médicos têm um comportamento diferente, e o contexto é completamente distinto, né? Então, foi uma experiência muito enriquecedora. Depois, ao mesmo tempo que eu era diretor de interior do Simers, eu acabei assumindo a coordenação do núcleo de psiquiatria. Depois, acabei saindo do núcleo da direção do interior do Simers, justamente pelo acúmulo de carga horária. Já estava iniciando a minha vida profissional como psiquiatra, estava muito difícil de conciliar, e acabei saindo da diretoria do interior e fiquei somente na coordenação do núcleo de psiquiatria. Então, após concluir a minha formação na residência em psiquiatria, acabei tendo algumas opções em cidades diferentes, né, para começar minha vida profissional como psiquiatra, estado de Santa Catarina, no Rio Grande do Sul, 3 ou 4 cidades em que eu recebi convite, seja por amigos, por gestores, e acabamos optando por ficar em Alegrete por alguns motivos. Primeiro, pela questão familiar, né? Então, como eu já mencionei, minha namorada é cirurgiã, atua lá, o pai dela é médico, é diretor do hospital. É uma cidade que fica próximo de Santa Maria, então eu fico próximo também da minha família. E uma das questões que mais influenciou foi que, mesmo antes de abrir o consultório, já estava existindo uma procura bem grande por parte da população local por atendimentos, né, da minha parte. E também o convite que eu recebi para atuar no sistema público, não como médico concursado, porque os concursos, né, estão bloqueados aí por algum período, mas eu sou servidor público, atuo no CAPS-AD, CAPS Álcool e Drogas de Alegrete, que é especializado somente em dependência química. E fora isso, também recebi o convite para me tornar preceptor da residência médica em psiquiatria, na qual me formei. Então, tenho essa atividade docente, não só atuando no campo de prática de álcool e drogas, no CAPS-AD, mas também com aulas teóricas. E há poucos meses eu também recebi o convite para ingressar no quadro de docentes da Associação Ciro Martins, de Porto Alegre. Então, também estou com essa atividade de docência no Centro Ciro Martins. Bom, desde o início, né, das primeiras notícias sobre a pandemia fora do país, nós já imaginávamos, né, os psiquiatras, quem atua na área de saúde mental, que o impacto seria muito grande na nossa área. Mas confesso que o impacto foi maior do que nós esperávamos, né? Já desde o início ali da manifestação dos primeiros casos no Brasil, de restrições maiores, de contato social, de alterações de rotina, já se iniciou um agravamento muito, muito intenso da saúde mental das pessoas, né? Então foi justamente no período em que eu estava abrindo o consultório.
Na prática, eu não tive uma experiência no consultório antes da pandemia, né? Eu acompanhei esse processo desde o início e que coincidiu com o princípio ali da minha fase profissional como psiquiatra realmente. Houve um aumento muito grande da procura de atendimento por parte de pacientes que nunca realizaram um acompanhamento psiquiátrico, que nunca registraram sequer um sintoma psiquiátrico prévio, e também houve um agravamento, uma desestabilização daqueles pacientes que já se encontravam em acompanhamento, e muitos deles em uma fase de estabilidade. Obviamente, né, são vários fatores que acabaram gerando esse impacto, né? A perda do contato social, alteração da rotina, como eu disse, então muitas pessoas mudaram completamente a sua dinâmica de trabalho, gerou uma intensificação das relações familiares, né, em muitas famílias, então convivendo 100% do tempo, o que antes não ocorria, seja porque os pais saíam para trabalhar, porque as crianças estavam na escola, a dificuldade dos pais em relação à transição do ensino presencial para o ensino virtual, que com certeza repercutiu muito numa queda de rendimento acadêmico, né, esse é um dos principais problemas que nós vemos hoje. Muitas pessoas abandonaram a atividade física regular que realizavam anteriormente, por ficarem mais restritas, começaram a usar mais substâncias, álcool, outros tipos de drogas, compulsão alimentar, foi algo que a gente viu muito ao longo dessa pandemia, porque os níveis de ansiedade se elevaram e as pessoas ficaram mais restritas em casa. Então, qual é um comportamento, um desdobramento natural? É comer mais, né? Então, nós tivemos um conjunto de fatores estressores, o medo, a preocupação da doença, a imprevisibilidade, né? Grande parte da nossa ansiedade se dá pela imprevisibilidade. Então, até quando vai isso? Será que eu vou ser acometido pela doença? Que alguém próximo a mim vai ser acometido? Então, é muito fator estressor junto para que não se tenha um impacto psiquiátrico. Era óbvio que iria ocorrer, mas acabou sendo até mesmo mais intenso do que nós esperávamos. Eu, desde o início, também modifiquei, né, a minha dinâmica de atendimentos, porque passei a atender com máscara, já mantínhamos um distanciamento até pela natureza da especialidade, não é um atendimento tão próximo que requer um exame físico, né, a maior parte das vezes isso não ocorre. Nunca mais cumprimentei pacientes, seja por abraço, beijo, enfim, né? Então, sempre tomando esse cuidado, eu tenho dito para os pacientes que depois nós vamos ter que reaprender a nos cumprimentar, né? Vamos ter que educar o nosso cérebro novamente para isso, vai ser um pouco estranho no início. Então, o que eu vi claramente foi um aumento muito grande de transtornos de ansiedade, também, né, pacientes com quadro depressivo, uso de substância, impacto maior ainda entre crianças e adolescentes, né, idosos também. Esses dois grupos são os grupos de maior risco, porque os idosos já têm um conjunto de fatores de risco para impacto psiquiátrico, para transtorno psiquiátrico, que é uma fase de transição, aposentadoria, trabalhou durante 40 anos, não sabe muito bem o que fazer com seu tempo livre, existe às vezes um afastamento familiar, uma solidão maior, e isso foi um gatilho a mais para desenvolver quadros psiquiátricos em idosos. E crianças e adolescentes, mais ainda, porque uma transição totalmente súbita, né, sem planejamento, e não poderia existir planejamento, do ensino presencial para o ensino virtual. Se nós temos em mente que o ambiente do colégio, principalmente, da faculdade também, mas mais do colégio, é o grande ambiente de desenvolvimento de habilidades sociais da criança, não só aprendizado acadêmico, mas habilidades sociais realmente, né? Consolidar vários aspectos que são importantes na personalidade. Essa transição acabou com isso, né? Então, as crianças ficaram totalmente restritas em casa, sem contato com os amigos, sem contato com o ambiente físico para ter aula. Aí entram outros aspectos, porque muitas delas não têm estrutura em casa para ter aula num ambiente adequado, com silêncio. Já é naturalmente o ensino virtual algo que predispõe para falta de foco, falta de atenção, e com crianças que já têm às vezes um TDAH, um transtorno de déficit de atenção, isso é um fator a mais, né, que acaba impedindo um aprendizado qualificado. Então, eu verifiquei de uma maneira geral este impacto. No ano de 2019, na direção do CIMERS, nós já tivemos a decisão de realizar uma pesquisa sobre a saúde mental dos médicos e estudantes de medicina. Queríamos, naquele momento, pré-pandemia, saber, né, como estava a saúde mental, qual o grau de sofrimento dos médicos e dos estudantes de medicina. Isso é importante contextualizar, porque a medicina já tem uma realidade de grande agravamento, né, da saúde psíquica nas últimas décadas, né? São vários os motivos, então carga horária excessiva, judicialização, dificuldades na remuneração, seja em valores ou pagamentos em dia, né, uma exigência cada vez mais elevada da mídia, das próprias famílias.
né, a falta de meios, a falta de estrutura para resolver o problema dos pacientes. Então, tudo isso já foi tornando a medicina, sem dúvida, uma das profissões que mais sofre com esgotamento profissional. Então, o médico, ele tem já esse contexto prévio e a isso se adicionou a questão da pandemia de estar atuando na linha de frente, assim como outros profissionais de saúde, especialmente enfermeiros técnicos de enfermagem. Somando essa história prévia com o momento atual, sem dúvida o impacto ainda é maior, né, entre os profissionais de saúde do que no restante da população. Naquele momento nós fizemos essa pesquisa em 2019 e agora nós decidimos no Núcleo de Psiquiatria, essa pesquisa já está em andamento, os dados estão sendo coletados, para nós aferirmos qual o grau do impacto e do sofrimento psiquiátrico de médicos e estudantes de medicina ao longo da pandemia. Fazermos um comparativo, né, entre aquela situação prévia e o impacto ao longo da pandemia. O que mudou na saúde mental do médico e do estudante de medicina neste período. Essas mudanças, né, de rotina que foram impostas pelas circunstâncias do coronavírus foram muito desafiadoras, né, em vários aspectos das nossas vidas. O primeiro deles é que eu sempre tive o hábito, mesmo como residente, como estudante de medicina, mas mais como residente já focado na área de psiquiatria, de participar de congressos, né, seja o Congresso Brasileiro de Psiquiatria, o BRAIN, que é um congresso muito importante que ocorre no Rio Grande do Sul. Eu tive a oportunidade no ano passado e nesse ano novamente terei de participar do congresso da APA, que é a Associação Norte-Americana de Psiquiatria, e seriam congressos presenciais. Então, certamente há uma perda, não só no processo das aulas, das palestras, muitas vezes, né, não se tem o mesmo foco, a mesma concentração, o mesmo acompanhamento disciplinado dessas palestras, e também no networking, né, na relação entre as pessoas, que é muito importante nos congressos. Conhecemos colegas de outros estados, às vezes de outros países, compartilhamos práticas, se abre a possibilidade de iniciar projetos, pesquisas, então isso fez muita falta. Quanto à questão das aulas, né, da residência médica, né, que eu já ingressei como preceptor ali no início da pandemia, também foi um desafio muito grande, especialmente para aqueles alunos que estavam iniciando a sua formação, porque já é uma fase de adaptação, né, iniciando a residência médica, é um outro ambiente, é um outro funcionamento, também uma fase de adaptação à cidade, às pessoas, e nós não tínhamos praticamente possibilidade de integração social, né, então essas pessoas se sentiram muito inseguras, né, e desamparadas, talvez não exista melhor palavra do que essa, né. Acabou, sem dúvida nenhuma, trazendo um impacto na formação, que é reversível, pode ser compensado, já está sendo, mas sem dúvidas gerou um impacto no sentido de um aprendizado menor do que poderia ter sido. A partir ali de agosto, setembro, nós tivemos uma decisão muito difícil, mas foi também uma decisão bem embasada de retornarmos às aulas presenciais. Como é um público menor, são 6 médicos residentes, 2 por ano, são 3 anos a residência de psiquiatria, e aí nós dividimos também, né, os preceptores por aulas diferentes. Nós não tínhamos mais do que 7 ou 8 pessoas, sempre obedecendo, uso de máscara, distanciamento, enfim. E agora nos tranquiliza ainda mais, porque quase todos já estão plenamente imunizados, né, com 2 doses de vacina. Mas tivemos essa decisão naquele momento porque percebemos que era um limite, já que nós não poderíamos avançar no processo de qualificação, de formação, na integração social, na questão de convívio entre os preceptores e os residentes. Então foi um desafio muito grande, sim, especialmente no início, mas acredito que isso já se atenuou. Quanto à questão familiar, eu reduzi incisivamente, né, expressivamente o meu contato com o núcleo familiar, que são meus pais, meus irmãos, especialmente porque os meus pais já se enquadram numa faixa de maior risco, né? Já tem uma idade em torno de 70 anos. Então, nós reduzimos bastante contato, não perdemos completamente, porque isso também foi algo que eu abordei muito no consultório junto aos pacientes. Não perca completamente o seu contato social. Nós estamos numa fase de distanciamento, não de isolamento, né? Então, é fundamental, pelo menos aquelas pessoas mais importantes do círculo, sejam amigos, colegas de trabalho, núcleo familiar, eleger algumas pessoas, né, priorizar esses convívios, mas manter, mesmo que seja presencial, 1, 2 pessoas, não grandes aglomerações, porque senão nós vamos, para nos prevenir completamente, com 100% de certeza que nunca há em relação ao coronavírus, sacrificar a nossa saúde mental, né? Tem estudos bem consistentes demonstrando isso, por exemplo, na Inglaterra, foi um estudo conduzido pelo Instituto de Pesquisas em Políticas Públicas, que é vinculado ao sistema de saúde britânico, NHS,
E eles têm um detalhismo muito grande nos dados obtidos, até porque é um sistema central como o SUS. E eles demonstraram, eles já acompanhavam pacientes há 10 anos numa corte lá, de pacientes com transtorno psiquiátrico, e demonstraram que nessa pandemia quem mais piorou foi quem se isolou muito, completamente, e quem deixou de fazer atividade física. Esses foram os dois fatores fundamentais. Então isso também eu sempre tentei desconstruir com os pacientes. Olha, fim da tarde, um momento de menor movimento na cidade, coloca a tua máscara e vai correr na rua. Vai fazer uma atividade física, seja em casa, seja na rua, mas na rua melhor, né? Porque não existe aquela questão de ficar sempre no mesmo ambiente fazendo diferentes atividades, né? Então, eu sempre procurei manter esse contato com o núcleo familiar, mas muito mais reduzido do que antes, sem a possibilidade de ter uma manifestação mais afetiva, né? Bom, eu tive uma realidade pessoal em que eu não atendi diretamente na linha de frente do coronavírus, mas a minha namorada, que é cirurgiã, atendeu, né? Fez plantão, inclusive, em UTI coronavírus, em unidade de pronto atendimento, no próprio Exército, que ela faz parte, também atuava na linha de frente em relação ao coronavírus, e vivenciei, né, o grau de esgotamento desses profissionais por estarem na linha de frente. Em relação aos atendimentos no consultório, eu já atendi inúmeros pacientes, né, que fazem acompanhamento regular comigo, mas inúmeros pacientes tiveram coronavírus, alguns até mesmo evoluíram para quadros graves. Felizmente, não tive nenhum paciente que veio a óbito, né, até esse momento, mas alguns ficaram internados, ficaram na UTI, foram entubados. Então, isso gera com certeza todo um processo traumático. Outros com familiares, alguns inclusive que evoluíram para óbito, né? Então, um atendimento que se torna ainda mais difícil, porque o paciente que procura o psiquiatra, ele já está num quadro de sofrimento psíquico, ele já tem uma história prévia de sintomas depressivos, sintomas de ansiedade, múltiplos fatores estressores na sua vida. E se soma, né, esse período altamente estressor, de imprevisibilidade, de medo, de preocupação, de frustração em relação a amigos, pessoas próximas. Nesse último mês, ou talvez 45, 60 dias, com o agravamento da pandemia, eu notei um impacto ainda maior do que em qualquer outro momento, do ponto de vista psiquiátrico. Porque isso fez com que as pessoas tivessem uma ideia de não resolução, né, da pandemia. Tem muito aquela coisa emblemática, agora estamos virando o ano, as coisas vão ficar melhores, estamos caminhando para o fim da pandemia e, de repente, temos o pior momento. Além disso, também houve um aumento de casos entre pessoas próximas. Antes se ouvia falar, uma pessoa mais idosa, enfim. Agora, em todas as cidades, nós conhecemos as pessoas, amigos, familiares que tiveram, e muitos tiveram casos graves. Então, esses dois pontos acabam impactando muito. O maior desafio que eu percebi foi nós mantermos uma projeção positiva do futuro para esses pacientes. Né? Porque a partir de certo momento se previa ali, não, nós vamos por 3 ou 4 meses, vamos até setembro, e quando isso começou a se prolongar, já estamos aí com 14 meses agora, nesse pior momento da pandemia, realmente é muito difícil as pessoas manterem uma projeção positiva do futuro. Né? O grande desafio é sempre demonstrarmos ou levarmos a reflexão do paciente de que se trata, sim, de um momento transitório, que está muito mais longo do que nós desejávamos, mas é um momento transitório. E que os indícios agora, realmente, de uma maneira concreta, apontam para uma finalização, porque nós sabemos que a única maneira de sair da pandemia é a vacinação. Né? E com a vacinação se acelerando, nós vamos sair desse processo. Então, isso já está mais palpável, já está mais concreto, mas a carga acumulativa desses pacientes ao longo de 14 meses, sem ver seus familiares ou vendo muito pouco, alterando sua rotina de trabalho, muitos tendo impacto financeiro, redução das suas remunerações, tendo a questão da preocupação com seus filhos em relação à qualidade do ensino, a preocupação ali de manejar a estrutura em casa com essa intensificação de convívios. Essa carga acumulada por 14 meses gera um impacto muito grande. Inclusive, eu sempre tenho dito em entrevistas e até mesmo em conversas informais que eu penso que os estudos vão demonstrar no futuro que o impacto psiquiátrico dessa pandemia é muito semelhante a um período de guerra, né? Pela questão prolongada, por algumas características que são muito comuns a períodos de guerra, como a imprevisibilidade, medo, preocupação, né, tempo prolongado. Então, eu penso que o impacto psiquiátrico ele é bastante semelhante. Não tive, felizmente, nenhum caso no meu núcleo familiar, então meus pais, meus irmãos, pessoas mais próximas da família também não tive nenhum caso assim de pessoa contaminada, ou muito menos que fizesse um quadro grave. O que acabei tendo foram amigos, né?
amigos envolvendo a parte profissional, envolvendo a parte pessoal, que foram contaminados, e alguns deles necessitaram de internação, de intubação, de permanência por alguns dias em UTI. Felizmente também nenhum veio a óbito, né? Então talvez eu não tenha esse contato pessoal tão direto com momentos mais traumáticos, né, dessa pandemia. Mas nesses casos, mesmo que sejam pessoas assim que não sejam tão próximas, que não fazem parte do núcleo familiar, nós ficamos sobressaltados, né? Porque normalmente nos procuram por sermos médicos, né, por darmos uma orientação. Em um ou dois desses casos eu acabei acompanhando inclusive a internação do paciente, fui até o hospital, falei com outros médicos, pude presenciar, né, como estava a situação das emergências, a situação das unidades de pronto atendimento, com muitos pacientes internados em estado grave, aguardando por leito de UTI, e aquilo acaba impactando. Por mais que nós sejamos médicos, que nós tenhamos um nível de informação, seja por colegas, seja pela mídia, que eu atenda pacientes acometidos por Covid, mas quando a gente vê em loco o que está acontecendo, muda sem dúvida a intensidade disso. Bem, o maior impacto, né, o maior impacto sobre a minha prática profissional, acredito que foi a necessidade de ter um esforço ainda adicional junto aos pacientes, né? Eu acabei não convivendo, como eu disse, no consultório, mas já convivia em outras unidades de saúde, especialmente no setor público com atendimentos psiquiátricos, e sem dúvida, né, o acompanhamento psiquiátrico, o acompanhamento por psicoterapia se tornou muito mais difícil nesse momento, né, porque se somaram diversos fatores. Então, era um desafio constante a cada atendimento reduzir o impacto do medo, da preocupação nas pessoas e manter essa projeção positiva para o futuro. Penso que toda dificuldade acaba sendo uma oportunidade, né? Então, está sendo ainda um momento muito difícil, mas que acaba também sendo uma oportunidade para nós vislumbrarmos outros aspectos da nossa vida profissional. Talvez anteriormente à pandemia eu não tivesse a mesma abordagem com os pacientes, que foi necessária pelas circunstâncias, e sem dúvida uma boa parte dessa abordagem pode ser mantida, porque eu percebi que é muito positivo, né? Então me abriu uma visão diferente, né, sobre a forma de atender os pacientes. Eu sempre tive uma dedicação muito grande, um compromisso. Não são esses aspectos, mas sim a maneira como nós abordamos as nossas consultas, os nossos acompanhamentos. Então, me parece que esse foi o legado mais importante para a minha parte profissional, né? Se eu for resumir em uma palavra o que a pandemia significou para mim, eu diria desafio, né? Eu não diria tristeza, frustração, né? Porque eu acho que foi um ano 2020 extremamente desafiador em vários aspectos, né? Vida profissional, vida pessoal, mas sem dúvida nós saímos melhores do que nós entramos, né, no sentido de termos mais resiliência, de conseguirmos ter uma capacidade de enfrentamento frente à adversidade. Uma das coisas que eu sempre falo para os pacientes é que o que nos determina não são as adversidades, mas sim como nós enfrentamos a adversidade, né? Os fatores estressores sempre vão continuar ali, maiores ou menores. Em certos anos, em certos meses, vão ter períodos mais turbulentos nas nossas vidas. Mas se nós estivermos bem na nossa estrutura psíquica, na nossa saúde mental, nós vamos conseguir enfrentar isso com menos prejuízos. Se nós estamos falando, né, que a pandemia, uma das suas faces, manifestações mais latentes é o impacto psiquiátrico, certamente esse impacto ele vai se prolongar por muito tempo após a pandemia, né? Então, todas as pessoas que acabaram desenvolvendo algum transtorno psiquiátrico, algum sofrimento psíquico intenso nesse período, vão por no mínimo 5 a 10 anos continuar em acompanhamento, necessitando de um tratamento. Algo que nós temos alertado sempre nas nossas manifestações do Núcleo de Psiquiatria, entrevistas, espaços, é que os gestores, sim, têm que priorizar nesse momento o coronavírus, mas talvez a segunda priorização mais importante seja fortalecer e expandir as nossas redes de assistência psiquiátrica. Já vivemos aí historicamente, esse foi um desdobramento negativo da reforma psiquiátrica, uma redução de leitos psiquiátricos, né? Se demonizou por muito tempo, agora nós estamos conseguindo inverter um pouco esse processo, mas se demonizou por muito tempo o leito psiquiátrico como se significasse um manicômio. E não, né? Os manicômios acabaram, todos os leitos psiquiátricos, instituições hoje têm ali unidades psiquiátricas como qualquer outra especialidade da área médica, né? Uma internação como qualquer outra. Se as pessoas estão num quadro agudo do ponto de vista cardiológico, pulmonar, traumatológico, elas internam, até que seja restabelecido ali uma questão mais razoável da sua saúde e seguem acompanhamento ambulatorial. Na psiquiatria, da mesma forma.
Infelizmente, por muito tempo, os setores mais protagonistas e políticos da reforma psiquiátrica acabaram, né, consolidando essa ideia junto a esferas governamentais de que o leito psiquiátrico não seria necessário e que psiquiatria era só CAPS, só atenção ambulatorial. E nós sabemos que não são excludentes, são complementares. Nós precisamos das duas coisas. Precisamos sim de atenção ambulatorial quando esse paciente estiver alta, mas precisamos da internação hospitalar nos casos mais agudos. Não estamos falando em deixar o paciente lá indefinidamente como um morador. Não, nada disso. É apenas uma instituição que vai dar uma monitorização intensiva no período mais agudo. Então esse é o principal ponto. Nós temos que estruturar toda a rede, mas fundamentalmente mais leitos psiquiátricos. Porque se a demanda por psiquiatria já estava sendo extremamente alta, né, especialmente pelo nosso contexto de vida nos últimos anos, trabalho, muitos fatores estressores, redes sociais, meio digital, enfim, isso já estava muito grande e já existia um descompasso que era claro entre número de leitos e necessidade de leitos, entre número de CAPs, número de profissionais e necessidade. Agora isso vai se agravar, porque com a pandemia o impacto psiquiátrico foi tão grande que essa demanda vai se elevar exponencialmente por muitos anos. Então, para esse descompasso não aumentar, é necessário, sem dúvida nenhuma, a sensibilidade dos gestores nesse sentido. Infelizmente, queria trazer boas notícias, mas nós não temos tido muita sensibilidade ainda. Vamos continuar, claro, tentando junto com outras entidades, mas algumas questões ainda continuam muito lentas nesse processo. A gente entende que o foco é coronavírus, mas estão muito lentas. Quanto ao atendimento psiquiátrico, o funcionamento da sociedade, eu não tenho nenhuma dúvida também que certas mudanças que ocorreram nesse período de pandemia vão permanecer. Penso que uma boa parte da população, especialmente quando tiver com algum quadro gripal, viral, vai usar máscara, assim como os asiáticos já fazem há um bom tempo. Isso vai sim ser introduzido na nossa cultura, não tem nenhuma dúvida. Por muito tempo ainda as pessoas, mesmo após o fim da pandemia, mesmo com uma imunização coletiva da sociedade, ainda vão ter receio, né, de não usar máscara, ou vão ter receio de fazer uma viagem de ônibus no ambiente fechado. Acho que esse processo também vai demorar, é uma transição. A questão tecnológica, com certeza, né? Então, se percebeu algo que já era óbvio, mas as circunstâncias agora determinaram que nós temos uma redução de custo e uma objetividade, uma eficiência que é muito semelhante ao fazer reuniões virtuais com pessoas em diferentes cidades, né, que teriam dificuldade de deslocamento, na parte da saúde também, porque é uma dificuldade muitas vezes em cidades do interior, termos médicos mais especializados, né, em determinada área, e hoje já estão aí surgindo serviços estruturados com médicos em grandes centros que prestam essa consultoria, essa assessoria por meio virtual, né, para os médicos daquela cidade do interior mais profundo, digamos assim. Então, eu não tenho nenhuma dúvida que várias alterações vão permanecer no nosso funcionamento, não vai ser exatamente como nós funcionávamos antes. E essa questão da estrutura, especialmente na área da psiquiatria, nós precisamos de uma expansão muito forte, muito consistente de serviço ambulatorial e de leitos psiquiátricos, ou nós vamos ter um descompasso muito grande. Algo que nós sempre enfatizamos para os pacientes lá desde o início do ano de 2020, até mesmo antes da pandemia chegar, mas já nos antecipando esse processo, é que um dos pontos fundamentais para atenuarmos esse impacto, para protegermos mais a nossa saúde mental, era desviarmos o foco. Então, desviar o foco dessa questão do coronavírus, ter um acesso mais reduzido à informação, né, dosar um pouco mais o tempo empreendido ali no uso do celular, de redes sociais, verificando notícias, número de mortos, número de pacientes internados, casos positivos. E também passar a realizar atividades que anteriormente não realizava, seja por falta de tempo. Aí nós tivemos um grupo bem expressivo que reduziu a sua carga de trabalho, sua carga horária. Então seria possível direcionar esse tempo para algo que sempre desejava, mas que não conseguia fazer. Fora aquelas questões mais básicas e clássicas, né, como leitura, assistir um filme, ter algum tipo de confraternização, integração mesmo em número reduzido de pessoas, manter uma rede de suporte que todos temos que ter social, mesmo que bem mais reduzida do que anteriormente. Da minha parte, eu desvio bastante o foco, acaba tendo um efeito muito positivo à atividade física. Tenho assim atividade física constante, regular, pelo menos 4 vezes por semana, mesmo com uma agenda bem intensa da parte profissional, da parte representativa, sempre encontro um tempo para priorizar a atividade física, né, em qualquer horário do dia. Outro aspecto também é a leitura, né, sempre gostei de leitura e
não só a leitura de livros, né, mas também ler algumas coisas em jornais, em revistas, que não são diretamente relacionadas ao coronavírus. O nosso nível de informação não muda nada ao nós vermos uma vez a cada 2 ou 3 dias notícias sobre coronavírus, mas o nosso nível de saúde mental muda bastante. Né? Então, eu procurei ter essas estratégias alternativas. Pela questão da rotina profissional ser muito intensa, também não tive muito espaço de desenvolver novas habilidades. Algo que, não vou dizer que é uma nova habilidade, mas uma perspectiva que se abriu e que anteriormente eu até nem tratava assim como algo muito importante, foi a questão da vida, pelo menos em alguns dias pela semana, nos fins de semana, no ambiente rural. Como Alegrete é uma região muito caracterizada por fazendas, enfim, nós temos grandes amigos lá, colegas, que têm suas propriedades, né? E no fim de semana foi um escape muito importante para nós relaxarmos, desligarmos um pouco, né? Desviarmos o foco do nosso pensamento para outras coisas que não pandemia e que não atividade profissional. Né? Então, também isso foi algo que se modificou bastante nesse ano, porque não era uma prática anteriormente, minha pelo menos, e que eu gosto muito. Nós tivemos um aumento muito elevado assim, da presença da psiquiatria no foco do debate. Né? Então, por esse impacto psiquiátrico ser muito latente na pandemia, e muitas vezes acabamos requisitados, seja como psiquiatras na nossa cidade, na nossa região, também por atuarmos no núcleo de psiquiatria do CIMES para entrevistas. Ontem mesmo eu gravei um podcast para a Rádio Bandeirantes em São Paulo, né, com outros colegas, e certamente essa iniciativa não ocorreria no pré-pandemia. Né? Então, também penso que a pandemia tem esse aspecto positivo, né, que ela tornou a psiquiatria um assunto mais recorrente, né, nos debates sobre saúde. Né? E isso, sem dúvida, reduz o estigma. Né? Então, a Associação Brasileira de Psiquiatria e outras entidades têm campanhas constantes, anuais, como Setembro Amarelo, porque falar sobre isso acaba reduzindo o estigma. Quando nós percebemos que isso é mais comum do que nós imaginamos, pessoas próximas ou não, isso vai reduzindo o preconceito e o estigma. Então, houve um aumento bem expressivo na minha participação em relação a entrevistas para rádios, jornais, alguns jornais fazendo matérias de 6 ou 7 páginas sobre saúde mental, como alguns jornais de circulação estadual no Rio Grande do Sul. Então, eu tive sim um aumento da minha carga horária disponibilizada para isso em relação ao período anterior. Do ponto de vista profissional, eu confesso que também teve um aumento da questão de atualização, de leitura de artigos, de estudo efetivo, porque, como eu disse, os atendimentos se tornaram mais desafiadores. E também no próprio estudo específico de uma realidade que nós não tínhamos antes, que era o impacto psiquiátrico gerado pela pandemia, o impacto psiquiátrico gerado por quem teve a doença. Então, como isso era algo novo, também nós tínhamos que nos aprofundar nesse aspecto. Quando eu recebi, né, a notícia das vacinas começando a serem disponibilizadas em outros países e posteriormente no Brasil, acho que a palavra que melhor resume a minha sensação seria alívio, né, tranquilidade. Tranquilidade talvez não tanto, um alívio, né, porque também sabia que esse processo ia ser um pouco moroso pela questão logística, por questões políticas, governamentais que acabam impedindo, digamos, o avanço na velocidade que nós desejávamos. Mas, desde o princípio da pandemia, eu sempre tive a convicção de que a única maneira de nós sairmos desse processo e retomarmos gradualmente a nossa rotina era a vacinação. Então, a vacinação mudou completamente a situação de saúde da humanidade, em várias doenças, diversos aspectos. E, certamente, no caso do coronavírus, seria da mesma forma. Então, se debateu muito entre os médicos e entre a sociedade questões relativas a tratamentos com medicações, tratamento precoce ou não, e nós tivemos um posicionamento institucional no CIMERS que é a favor da autonomia do médico. A partir do momento em que o médico julga na sua relação com aquele paciente, com o acordo, com a aprovação do paciente pela utilização ou não de medicações, isso deve ser respeitado. E os meios devem ser disponibilizados para que os médicos, quando acreditam que é adequado, em concordância com o paciente, realizem os tratamentos. Mas, apesar dessa defesa da autonomia, eu sempre manifestei aí, pessoalmente, no sentido de que eu acreditava ser indevida a manifestação pública de profissionais, de médicos, ou até mesmo de qualquer pessoa que faça parte da nossa população a favor destes tratamentos precoces. Por um simples motivo, eu não sou especificamente contra eles, mas eu acredito que o discurso
a favor, publicamente, muitas vezes com um certo tom, uma conotação de que a resolução dos problemas acaba desmobilizando as pessoas para aquilo que é consensual. Usar máscaras, evitar aglomerações, higienizar as mãos. Então, muitas vezes as pessoas acabam tendo ali um fator de incentivo para se desmobilizar do que é mais importante. Eu sempre tive um posicionamento pessoal, né, e o Simers também institucionalmente, a favor da autonomia do médico. A favor do médico, de acordo com a sua análise individualizada em relação ao paciente, com a concordância do paciente, poder sim prescrever determinado tratamento que ele julgue que vai ser o melhor para o paciente evoluir bem. Mas, pessoalmente, eu sempre tive também a manifestação de que achava indevida a manifestação de colegas médicos, de outros profissionais de saúde, ou até mesmo da população em geral, a favor do tratamento precoce de uma maneira pública, com uma conotação de que aquilo seria a resolução do problema. Primeiro, porque nós sabemos que a única resolução hoje é a vacina. E segundo, porque acredito que essa manifestação pública tem um grande potencial para desmobilizar as pessoas em relação àquilo que é consensual, em relação àquilo que nós temos certeza que funciona, que é usar máscara, evitar aglomerações, higienizar as mãos. Então, sempre tive essa percepção. Bom, eu tive a experiência, né, de atuar ao longo da pandemia como diretor do interior e como coordenador do núcleo de psiquiatria do Simers. Então, escopos de atuação totalmente diferentes, né? Eu permaneci como diretor do interior até setembro de 2020, então vivenciei ali em torno de 6 meses da pandemia. E a atuação foi muito forte, foi muito intensa, né, porque já temos dificuldades estruturais históricas no nosso sistema público de saúde, especialmente nos menores centros, em questão de estrutura, em questão de falta de profissionais, e, obviamente, eles não estão lá, não é porque não querem, né, mas porque realmente não encontram estrutura adequada, meios para resolver os problemas dos pacientes. Desde aquele princípio, o principal tema foi a defesa da autonomia do médico, porque nós sempre tivemos o cuidado, né, em não pendermos ou parecermos estar tendendo a um lado ou outro a favor de tratamento, contra tratamento. Na nossa visão, num momento como esse, de extrema crise, mais do que nunca se faz necessário que os médicos não deixem que a pandemia, sua prática profissional, seja politizada. Então, defendendo-se a autonomia do médico, se contempla as duas linhas de pensamento. Porque aquele médico que quer prescrever, ele vai ter autonomia, vai ter os meios para isso. O que não quer prescrever, também. Então, esse foi o principal desafio, porque nós acabamos enfrentando, como em qualquer grupo da sociedade, também entre os médicos, uma politização. Acaba havendo, muitas vezes, uma mistura. E isso foi muito difícil, mas nós conseguimos consolidar essa ideia. Depois, a atuação mais específica na questão estrutural. Então, vivenciamos desde falta de medicações, kit de intubação, EPIs lá no início, fizemos uma campanha muito forte, para que nós tivéssemos EPIs de maneira adequada para os profissionais. Isso foi uma dificuldade ali no primeiro semestre de 2020. A questão de capacitação dos profissionais. Então, muitas cidades não contam, com um médico intensivista ou um médico mais, um número menor de médicos dessa especialidade. E nós conseguimos alinhar algumas estratégias em parceria com outras instituições para capacitação desses profissionais, porque muitas cidades acabaram abrindo UTIs coronavírus, mas não tinham, obviamente, só intensivistas para realizar plantões. Então, desde profissionais, medicamentos, questões estruturais do hospital, EPIs, o Simers sempre atuou de uma maneira muito forte. Foi um desafio grande, até porque nós tínhamos a limitação, muitas vezes, de não conseguirmos nos reunir presencialmente. Então, fazíamos muitas reuniões virtuais, em alguns casos mais graves, nós íamos presencialmente. Depois, a doutora Daniela, que acabou entrando no meu lugar como diretora do interior, acabou continuando nesse processo. E, como coordenador do núcleo de psiquiatria, nós nos deparamos com a necessidade de também cuidarmos da saúde mental do médico, que é o nosso público, são os nossos representados. Então, também acabamos gerando uma transição no escopo de atuação do sindicato, que antes era mais restrito a defender o médico. E agora também estamos cuidando do médico. Tivemos aí iniciativas como a criação do SIM Mental, como a realização de pesquisa de saúde mental, disponibilizando atendimento psiquiátrico e psicológico para os médicos associados. Esses dois momentos, tanto a vacinação quanto a questão relativa aos EPIs, exigiram um esforço interno institucional do Simers muito grande, tanto do ponto de vista dos colaboradores, a questão de comunicação, de como comunicar isso, como divulgar isso aos médicos e à sociedade, a própria diretoria, que também cuida dessa parte estratégica.
Então, uma boa parte das funções do sindicato naqueles momentos específicos acabou ficando em um segundo plano para se priorizar esses aspectos, né? Eu vejo isso como muito emblemático em relação ao próprio slogan do sindicato, que é autoexplicativo, né? Defender os médicos é defender a saúde. Então, no interior, muitas vezes eu, como diretor do interior, em diversas cidades, diversas regiões, nós sofrimos uma pressão muito grande por parte dos gestores, prefeitos, secretários de saúde, da própria população, algumas instituições de comunicação que eram vinculadas ao poder público e que nos acusavam de nós fazermos uma defesa corporativa do médico e que não levava em conta o interesse da população, né? Quando se trabalhava alguma questão de remuneração, de atrasos de pagamentos, de condições melhores de infraestrutura. E o que eu sempre mencionava era exatamente o que está contido no nosso slogan. Ao nós defendermos os médicos, quase que 100% das vezes, vamos colocar dessa forma, quase que 100% das vezes nós estamos defendendo a sociedade. Quando nós temos um médico que está com seus pagamentos em dia, trabalhando no local em que ele tenha meios para resolver os problemas dos pacientes, que ele tenha uma remuneração digna, não estamos aí propondo coisas que são fora do padrão. Quando nós fazemos isso, nós temos uma qualificação do atendimento para a população, em diversos outros aspectos, né? E esse é uma questão muito importante, porque acaba se linkando ao processo da vacinação dos EPIs. Claro que esse foi um contexto em que essas atitudes foram nitidamente em benefício da sociedade, dos médicos, né, enfim, que fazem parte aí desse grupo, até mesmo alguns não associados aos CIMERS. Né, mas eu vejo que a nossa atuação nessa gestão ela já estava centrada nisso, né, no fato de que muitas pautas nós acabamos priorizando a sociedade e não os médicos. Quando nós estamos defendendo leito psiquiátrico, claro que acaba sendo um benefício para os psiquiatras para terem uma condição mais adequada de encaminhar os pacientes quando necessário, é uma dificuldade ainda hoje. Mas quem mais se beneficia disso é a população. Quando nós estamos propondo uma mudança de legislação, né, em relação à saúde, em relação à própria estruturação das políticas de saúde mental, quem vai ser beneficiado? Vão ser os familiares e os pacientes que padecem de transtornos psiquiátricos. Então, me parece que a vacinação, os EPIs, somente ilustraram isso. E, claro, foram fatos muito importantes, porque aí ficou mais nítido para a sociedade, que o CIMERS é uma entidade que não só defende o médico, mas também cuida das pessoas, né, que protege a sociedade. Antes, a nossa atuação já se dava nesse sentido, mas muitas vezes éramos mal interpretados. Gostaria de encerrar, né, dizendo que realmente nós conversamos sobre impacto psiquiátrico, sobre situação estrutural, né, sobre perspectiva da pandemia, enfim, vários aspectos. Mas eu gostaria de encerrar dizendo que o trabalho que vocês estão desenvolvendo, sem dúvida, é muito, muito importante, muito relevante, né, para que nós tenhamos no futuro, né, um olhar para o que aconteceu hoje e que isso gere aprendizado. Que a partir do depoimento de diversas pessoas em posições distintas, se nós enfrentarmos isso novamente no futuro, seja um substrato para nós termos ações mais qualificadas no enfrentamento desses momentos de crise. Não só por parte dos gestores, mas até mesmo na situação da população em si.